Gurizada, o negócio é o seguinte, esta vitória do Internacional fora de casa, na Arena Pantanal, por 1-0 sobre o Cuiabá, tem sim sua relevância. Um resultado importante num momento de pressão, especialmente em cima do técnico Eduardo Cudê, depois da derrota na Sul-Americana para o Belgrano. O Inter ganha forças para voltar a se concentrar na Sul-Americana e tem 2 jogos decisivos. Na próxima terça, na Bolívia, contra o Real Tomayapo e sábado no Alfredo Jaconi contra o Delfim, brigando para chegar minimamente à repescagem da Copa Sul-Americana. A história de Cuiabá 0, Internacional 1, neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que tem a expertise para que todos vocês consigam antecipar um bom pedaço do fundo de garantia. Isso mesmo. O governo federal permite o saque antecipado de até 10 anos do FGTS. Há regras para isso e quem vai te dar esta oportunidade, quem conhece todo o caminho, é o time da Mais Ágil. Vai no link que eu já coloquei aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali e já sai conversando direto no WhatsApp com o time da Mais Ágil. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir te conto a história da vitória do Inter sobre o Cuiabá neste sábado na Arena Pantanal. Pior que o primeiro tempo do Inter, pior que o time do Cuiabá, anotem este nome: Anderson Ribeiro Gonçalves, o árbitro do jogo da Federação Goiana. Absolutamente inqualificável. Não tem nenhuma condição técnica de apitar jogos da Série A, da Série B e acho que também não está preparado para as séries C e D do futebol brasileiro. Um árbitro inseguro, atrapalhado e que simplesmente tem dificuldades para interpretar lances óbvios. Anderson Ribeiro Gonçalves, o trapalhão, o árbitro deste Cuiabá 0, Internacional 1. Cudê preservou alguns titulares, escalou um time com 7 titulares, de olho na viagem à Bolívia, no jogo contra o Real Tomayapo, e de um time que, é claro, está longe da sequência, está buscando o condicionamento ideal, não jogava há um mês, portanto ele foi mesclando e colocando estes titulares preservados no intervalo do jogo ou já no finalzinho da partida. Encontrou como solução para preservar René um zagueiro improvisado, Robert Renan. Não apostou no lateral esquerdo imediato reserva, o argentino Bernabei. O primeiro tempo de Cuiabá e Internacional na Arena Pantanal foi um horror. Observem o adversário do Internacional. Até então, o Cuiabá fez 4 jogos no Campeonato Brasileiro, 4 derrotas para Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Cuiabá até então não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro em 4 jogos e tomou 10 gols. Portanto, o pior time da competição nesta arrancada e o lanterna da Série A do futebol brasileiro. Pois o Inter fez um primeiro tempo muito pior que burocrático. Sofrível. O Inter foi criar uma única jogada no primeiro tempo, aos 41 minutos, numa jogada pela direita do Borré, e um cruzamento para o meio da área em que o Wesley, que até então era o jogador mais agressivo do Internacional, que tentava alguma coisa ainda pela esquerda, o Wesley chutou e a bola acabou batendo no zagueiro adversário. E foi isso no primeiro tempo. Um primeiro tempo em que o Internacional também não levou sustos, um primeiro tempo sonolento, de um Internacional que não tinha transição, que não encontra soluções, e eu até atenuo que a parada de um mês, que a preparação física não é a ideal, que possamos ter impacto emocional da tragédia no Rio Grande do Sul, mas é o mesmo Internacional que eu vi em sua última atuação no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, em 28 de abril, um dos times também que está no Z4, o Internacional empatou em 1-1 no Beira-Rio. Portanto, quem imaginava que a parada pudesse dar evolução para o time do Internacional está completamente enganado. A minha crítica ao trabalho de Eduardo Cudê e ao time do Internacional é a mesma antes das tragédias. Eu atenuo que esta parada acarreta um prejuízo, especialmente do ponto de vista físico, mas talvez emocional, o jogador que vai se preparando, que vai crescendo fisicamente no decorrer da competição, que vê tudo isso que acontece, que não tem mais o estádio a seu favor, mas quando o Inter tinha o estádio a seu favor,
não passou pelo Juventude nas semifinais do Campeonato Gaúcho, não passou pelo Real Tomaiapo no Beira-Rio, pela Sul-Americana, não passou pelo Atlético Goianiense na partida anterior do Campeonato Brasileiro, e o Inter repete os erros. Cudê mexeu no time no intervalo, colocou o Alan Patrick no lugar do Ener Valencia. Eu não gostei das trocas, mas reconheço que as trocas fizeram bem ao time. E Arangues no lugar de Maurício. O Borré continuou, a exemplo do primeiro tempo, jogando muito pelo lado. O Internacional não tinha um homem de área. Alan Patrick ficou mais liberado. E o Bruno Henrique é que jogou mais avançado, que fez inclusive boa partida. O Inter melhorou, o Inter conseguiu encaixotar um pouco esse Cuiabá. Há 8 minutos, o Alan Patrick quase marcou num lance em que Bruno Alves tirou com os pés em cima da linha. Há 13 minutos, o Arangues fez um desvio fraco, por pouco não enganando o goleiro Walter. E há 23 minutos, depois que o árbitro, o Anderson Ribeiro Gonçalves, já havia se atrapalhado num pênalti que ele estava marcando do Bruno Alves, depois o VAR o salvou numa falta duvidosa, mas me parece falta, uma carga do Borré no zagueiro do Cuiabá. O Hugo Malho aproveitou um cruzamento da esquerda do Robert Renan e teve categoria para dominar, fuzilar o Walter. Um bonito gol do lateral direito do Internacional, que não aparecia no time já há bastante tempo. 1-0. Depois teve uma outra atrapalhada do árbitro, num lance faltoso em cima do Rocher, que na minha opinião deveria ocorrer a expulsão do jogador do Cuiabá. Ele conseguiu marcar pênalti para o Cuiabá e expulsar o Rocher. Precipitado. Não consegue interpretar o lance e foi salvo mais uma vez pelo VAR. O Inter melhorou no segundo tempo, mas ainda está longe de praticar um grande futebol. E aí eu atenuo que a parada, um mês sem futebol, a busca do condicionamento físico possam ter pesados. Vamos para a cotação do Internacional. Rocher, ainda que tenha sofrido uma falta dura, ele tem que cuidar, porque às vezes ele domina a bola e deixa o zagueiro adversário chegar muito próximo. Isso tem acontecido com razoável frequência. Mas foi bem, fez defesas importantes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Nota 6. Hugo Malho, autor do gol, 7. Vitão, 6. Mercado, 6. Robert Renan, o cruzamento pro gol do Malho, nota 6. Sem ser brilhante. Thiago Maia, 5, um pouco abaixo. Bruno Henrique, 7. Cresceu no segundo tempo, concluiu, avançou, chegou mais próximo da área ainda. Maurício, 4, bem abaixo. Wesley tem sido o melhor jogador do Inter na temporada. Wesley tem sido o jogador diferente do Internacional nas jogadas pelo lado esquerdo. Nota 8 para o Wesley, mais uma vez muito bem. Borré, 7, gostei da movimentação. Ener Valencia, 5. Entraram o Igor Gomes aos 40 minutos, nota 5. Eu tô dando nota para ele, embora tenha entrado aos 40, porque o jogo foi até os 55. O Fernando entrou aos 47, sem nota. O René também entrou aos 47, sem nota. O Arangues entrou no intervalo, nota 6. Alan Patrick também entrou no intervalo, nota 6. Os dois jogadores refinaram o toque de bola do Internacional, qualificaram o time do Inter, e ali o Cuiabá deu 2 passos para trás para tentar segurar o empatezinho no segundo tempo. Para Eduardo Cudê, uma vitória importante, 3 pontos preciosos na bagagem. O Inter pula para 7º, mas tem que ver os resultados paralelos, nota 6. Um resultado importante, como eu digo na manchete deste vídeo, porque alivia a pressão. A derrota para o Belgrano foi dura para o Internacional e eu obtive informações que o grupo sentiu, se abalou com essa derrota, que foi inesperada, ainda que vinha de uma parada longa. O Inter começa ganhando o jogo e dá um apagão em 3 minutos, toma 2 gols. Mas esta vitória distensiona o ambiente do Inter, que viaja para a Bolívia. Terça-feira pega o Real Tomaiapo. No sábado, no Alfredo Jaconi, encara o Delfim. E aqui decide se vai minimamente para a repescagem da Copa Sul-Americana, para um play-off contra um terceiro colocado eliminado da Libertadores, ou se está fora da competição sul-americana. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome da Mais Ágil, tem link no primeiro comentário, para tu chegar no WhatsApp da Mais Ágil, a empresa que te dá a oportunidade, todo o caminho, para tu antecipar 10 anos do teu fundo de garantia, 10 anos do teu FGTS, grana rápida no teu bolso. A Mais Ágil tem todo o caminho e o link está no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.